Imagine que você passou 10 anos limpando as cinzas da lareira e ouvindo os insultos de uma família que te tratava como se você fosse parte do mobiliário. Imagine que suas mãos estão calejadas pelo trabalho pesado e que o seu único tesouro é uma medalha de prata escondida sob as roupas velhas. Agora, imagine que em uma manhã cinzenta de Londres, um advogado abre um testamento e declara que você, a criada invisível, é agora a dona de cada centavo, de cada joia e da própria mansão, onde antes você entrava apenas pelas portas dos fundos. O silêncio que se seguiu naquela sala de carvalho foi o som de um mundo sendo destruído, e o olhar de ódio da aristocracia foi o batismo de fogo para uma nova vida. Mas o que ninguém sabia naquela manhã, nem mesmo os sobrinhos gananciosos do falecido barão, era que o ouro não era o maior segredo escondido naquela herança. Havia algo no passado daquela criada que poderia fazer a própria coroa britânica tremer de medo, um segredo de sangue que o barão Somerset protegeu até o seu último suspiro. Prepare-se para descobrir como uma mulher que não tinha nada desafiou um império, enfrentou exércitos de ganância e transformou um escândalo em uma das lendas mais poderosas de 1850. Esta não é apenas uma história sobre dinheiro, é uma história sobre o dia em que a justiça cansou de ser cega e decidiu usar um avental de algodão para mudar o mundo. Se você já se sentiu injustiçado pela vida, feche os olhos e ouça com atenção, porque a história de Eliza Thorne vai te mostrar que o destino, quando quer, sabe cobrar cada gota de suor com juros de ouro. A manhã de outono em Londres estava mais cinzenta do que o costume. As carruagens passavam apressadas pelas ruas de pedra, deixando para trás um rastro de lama e fumaça. Na imponente mansão da família Somerset, o silêncio era tão denso que parecia poder ser cortado com uma faca de prata. Dentro da biblioteca forrada de carvalho escuro, os herdeiros legítimos aguardavam com expressões de tédio misturadas a uma ganância mal disfarçada. O falecido barão de Somerset, um homem conhecido por seu humor ácido e sua fortuna incalculável, finalmente seria enterrado em palavras através de seu último testamento. No canto mais escuro da sala, quase invisível como se fizesse parte do mobiliário, estava Eliza. Com seu avental engomado e as mãos escondidas sob o tecido simples, ela mantinha o olhar fixo no tapete persa desgastado. Eliza fora a criada pessoal do barão nos últimos 10 anos, a única que suportava seus acessos de raiva e que lia poesia para ele quando a cegueira começou a nublar os olhos do velho nobre. Ela não esperava nada além de uma pequena quantia para retornar à sua vila no interior, talvez o suficiente para comprar uma modesta casa de chá e viver longe da servidão. O advogado da família, um homem de rosto vincado chamado Sr. Miller, limpou a garganta e ajustou os óculos sobre o nariz pontiagudo. Ele olhou para Lady Beatrice, a sobrinha arrogante do barão, e para o coronel Archibald, o sobrinho que já havia gastado metade de sua futura herança em mesas de jogo e cavalos de corrida. Miller começou a ler as cláusulas protocolares, as doações para a igreja e as pensões para os empregados mais antigos. Lady Beatrice bocejava, abanando-se com um leque de rendas negras, enquanto Archibald batia impacientemente as botas no chão. No entanto, o tom de voz do advogado mudou quando ele chegou ao parágrafo principal. Ele fez uma pausa longa, olhou para Eliza no canto da sala e depois voltou os olhos para o papel. Miller declarou que todos os bens móveis e imóveis, as propriedades rurais, as joias da família e a conta no Banco da Inglaterra não seriam divididos entre os sobrinhos. O barão havia decidido deixar a totalidade de sua fortuna para a senhorita Eliza Thorne, em reconhecimento à única alma que demonstrou lealdade desinteressada em seus dias mais sombrios. O silêncio que se seguiu foi absoluto por 3 segundos, antes de ser quebrado pelo som do leque de Lady Beatrice caindo ao chão. A sala explodiu em um caos de vozes agudas e insultos. Archibald levantou-se de um salto, o rosto vermelho de fúria, gritando que aquilo era um absurdo e que o tio devia estar completamente louco quando assinou tal documento. Eliza não se mexeu, ela sentiu o sangue fugir do rosto e o coração bater contra as costelas como um pássaro enjaulado.
Ela não era mais a criada invisível. Naquele momento, ela se tornou o centro de um furacão de ódio aristocrático. Lady Beatrice caminhou até Elisa, as sedas de seu vestido caríssimo roçando no chão, e disparou palavras que cortavam como lâminas sobre a origem humilde da moça. Miller tentou manter a ordem, batendo os papéis na mesa e afirmando que o testamento fora registrado legalmente e que Elisa agora era a dona daquela mansão e de tudo o que nela havia. A notícia se espalhou por Londres como um incêndio em palha seca. Nas cozinhas das grandes casas, nos clubes de cavalheiros e nos salões de baile, o nome de uma criada ocupava todas as conversas. A aristocracia sentia-se insultada por ter uma plebeia elevada ao status de uma das mulheres mais ricas do país. Enquanto isso, Elisa permanecia trancada em seu antigo quarto no sótão, com medo de descer as escadas e enfrentar os olhares carregados de desprezo dos outros empregados e a fúria dos Somerset que se recusavam a deixar a casa. Ela olhava para suas mãos, calejadas pelo trabalho pesado, e tentava entender como aquela fortuna mudaria sua vida. Ela sabia que o dinheiro trazia poder, mas em 1850, para uma mulher sozinha e sem linhagem, o ouro também poderia ser uma sentença de morte social ou algo pior. O barão deixara uma carta privada para ela, entregue por Miller em segredo, onde avisava que ela deveria ter cuidado com o brilho das joias, pois elas atrairiam lobos vestidos de cordeiros. Nos dias seguintes, a resistência começou. Archibald contratou outros advogados para contestar a sanidade mental do tio, alegando que Elisa o havia enfeitiçado com ervas ou manipulações sombrias. A imprensa sensacionalista da época começou a desenhar caricaturas de Elisa, pintando-a como uma aproveitadora calculista. No entanto, o testamento tinha uma cláusula final que ninguém esperava. Para manter a fortuna, Elisa não poderia se casar com ninguém da classe trabalhadora. Ela teria que se integrar à nobreza no prazo de 1 ano, ou o dinheiro seria destinado a orfanatos, deixando os sobrinhos sem absolutamente nada de qualquer maneira. O plano do barão era cruel e brilhante ao mesmo tempo. Ele queria forçar a alta sociedade a aceitar a criada entre eles ou verem a fortuna desaparecer para sempre. Elisa percebeu que sua batalha estava apenas começando e que ela precisaria aprender a andar, falar e agir como as mulheres que ela serviu a vida inteira. Ela decidiu que não fugiria, pois o barão acreditara nela quando ninguém mais o fez. Ela chamou Miller e pediu que ele contratasse os melhores tutores de Londres. Se o mundo queria uma dama, ela lhes daria a dama mais impecável que já viram, mesmo que seu coração ainda batesse sob o tecido de um avental de algodão. A transição de Elisa Thorne da cozinha para os salões principais da mansão foi marcada por um isolamento profundo. Embora agora fosse a proprietária legítima de cada candelabro de prata e de cada tapete de seda, ela sentia-se como uma intrusa em seu próprio lar. Os outros empregados, que antes eram seus colegas de fardos e confidências, agora desviavam o olhar quando ela passava. Havia um silêncio carregado de inveja e confusão nos corredores, pois ninguém entendia por que o velho barão escolhera justamente a moça que limpava as cinzas das lareiras para ser a sua sucessora. Lady Beatrice e o coronel Archibald ainda ocupavam a ala leste da casa, alegando que não sairiam até que a justiça provasse a fraude. Elisa permitiu que ficassem, não por fraqueza, mas por uma cautela instintiva que aprendera observando os poderosos por anos. Ela sabia que ter os inimigos por perto era melhor do que deixá-los tramando nas sombras das tabernas de Londres. No entanto, a presença deles era constante como uma sombra maligna. Beatrice fazia questão de passar por Elisa e comentar, em voz alta, sobre o cheiro de sabão barato que parecia nunca abandonar a pele da criada. O Sr. Miller, o advogado, trouxe no terceiro dia uma mulher chamada Senhora Sterling. Ela era uma governanta de prestígio, conhecida por ter educado filhas de condes e duquesas. Sterling, que parecia esculpido em granito, e olhos que não perdoavam um único deslize de postura. Ela olhou para Elisa de cima a baixo e, sem dizer uma palavra de conforto, ordenou que ela se desfizesse de suas roupas velhas imediatamente.
A transformação física seria o primeiro passo de uma jornada exaustiva para apagar o passado de Elisa. As lições começaram ao amanhecer e seguiam até que as velas se apagassem na madrugada. Elisa precisava aprender a etiqueta complexa de como segurar uma xícara de chá sem estender o dedo mínimo, um erro comum entre os novos ricos que a nobreza adorava ridicularizar. Ela passava horas caminhando com livros equilibrados sobre a cabeça para corrigir a postura curvada pelos anos de carregar baldes de água. Seus pés, acostumados a sapatos gastos e pesados, agora sangravam levemente dentro de botas de couro finíssimo que pareciam apertar não apenas sua carne, mas sua identidade. Enquanto isso, Archibald tentava uma estratégia diferente. Ele percebeu que a contestação judicial demoraria meses e suas dívidas de jogo não podiam esperar. Ele começou a observar Elisa durante as lições, notando que, sob a camada de cansaço e a simplicidade, havia uma beleza clássica que ele nunca se dera ao trabalho de notar quando ela apenas servia o vinho. Archibald pensou que, se não pudesse ganhar o dinheiro no tribunal, talvez pudesse recuperá-lo através de um casamento forçado ou de uma sedução bem planejada, ignorando o nojo que sentia pela origem dela. Certa tarde, enquanto Elisa descansava no jardim de inverno, Archibald aproximou-se com um sorriso que não chegava aos seus olhos frios. Ele tentou iniciar uma conversa sobre as flores, fingindo uma cordialidade que nunca existira antes. Elisa sentiu um calafrio na espinha. Ela se lembrou das palavras do barão sobre os lobos e percebeu que o perigo agora vestia casacos de veludo e usava perfumes importados. Ela respondeu com a cortesia fria que a senhora Sterling lhe ensinara, mantendo uma distância segura entre ela e o homem que, até uma semana atrás, a tratava como se ela fosse invisível. A primeira grande prova de Elisa seria o baile de outono na casa da Duquesa de Marlborough. Era o evento que abria a temporada e todos os olhos da sociedade estariam voltados para a criada que herdara uma fortuna. Miller avisou que, se ela não comparecesse, seria vista como covarde e confirmaria as suspeitas de que não passava de uma impostora. Se fosse e falhasse, seria humilhada publicamente e sua reputação seria destruída antes mesmo de começar. Elisa olhou para suas mãos, que agora estavam mais macias, e decidiu que enfrentaria aquele ninho de serpentes de cabeça erguida. Na noite antes do baile, a senhora Sterling entregou a Elisa uma caixa de veludo azul. Dentro dela estava o colar de esmeraldas da família Somerset, uma peça de valor inestimável que Beatrice jurava ter sido roubada. Quando Elisa colocou a joia, o brilho verde das pedras pareceu refletir uma determinação nova em seus olhos castanhos. Ela não seria apenas uma criada vestida de dama, ela seria a mulher que faria Londres entender que a nobreza de espírito não dependia do sangue, mas da coragem de ocupar o lugar que o destino lhe reservara. A carruagem do Somerset parou diante da mansão da Duquesa de Marlborough, sob um coro de murmúrios da multidão que se aglomerava na calçada. Elisa sentia o espartilho apertar seus pulmões, não apenas pelo tecido, mas pela ansiedade que ameaçava transbordar. Ela vestia um traje de seda verde esmeralda que combinava com as joias em seu pescoço, uma cor que simbolizava tanto a esperança quanto o veneno que ela sabia que encontraria lá dentro. Lady Beatrice e o coronel Archibald desceram primeiro, mantendo uma distância deliberada para sinalizar ao mundo que não faziam parte da comitiva daquela mulher. Quando Elisa pisou no salão de baile, o som da orquestra pareceu diminuir por um instante. Centenas de pares de olhos se voltaram para a entrada, analisando cada detalhe de seu rosto e de seus movimentos. Ela se lembrou das exaustivas lições da senhora Sterling sobre como descer uma escadaria sem olhar para os pés. Cada passo era calculado, cada respiração era controlada. Ela não viu apenas curiosidade nos rostos alheios, mas um desprezo profundo por parte das damas e um interesse predatório por parte dos cavalheiros. A Duquesa de Marlborough, uma mulher cujas rugas contavam histórias de décadas de poder social, aproximou-se com um sorriso glacial.
Ela cumprimentou Elisa com a formalidade mínima exigida, testando a moça com perguntas complexas sobre literatura e ópera. Elisa, graças às noites em claro que passou lendo para o barão, respondeu com uma calma que surpreendeu a todos. Ela não tentou fingir uma inteligência que não possuía, mas falou com a sinceridade de quem realmente conhecia as obras, o que era muito mais do que muitas jovens da corte podiam dizer. Enquanto a noite avançava, Elisa percebeu que Archibald não era o único caçador no salão. Vários nobres falidos, atraídos pelo brilho do ouro do Somerset, tentavam se aproximar com elogios vazios e promessas de proteção. Elisa recusou todas as danças, alegando um cansaço que na verdade era pura vigilância. Ela se posicionou perto de uma das colunas de mármore, observando como o jogo da influência era jogado. Era como ver uma peça de teatro da qual ela conhecia todos os bastidores, pois antes ela era quem servia as bebidas naquelas mesmas festas. No meio da noite, um incidente planejado por Beatrice ocorreu perto da mesa de refrescos. Uma das aliadas da sobrinha do barão esbarrou propositalmente em Elisa, fazendo com que uma taça de ponche tinto voasse em direção ao seu vestido caríssimo. O líquido manchou a seda clara da saia, criando uma marca que parecia uma ferida aberta. O salão ficou em silêncio, esperando a reação da ex-criada. Todos esperavam que ela chorasse, gritasse ou mostrasse a falta de modos que eles tanto associavam às classes baixas. Elisa sentiu a humilhação queimar em suas bochechas, mas ela respirou fundo e olhou diretamente nos olhos da mulher que causara o acidente. Sem perder a compostura, ela pegou um lenço de linho e apenas pressionou sobre a mancha com uma elegância silenciosa. Ela comentou, em um tom audível para quem estava por perto, que acidentes aconteciam mesmo nos melhores lares e que a seda poderia ser limpa, mas a falta de educação era uma mancha permanente na alma. O comentário circulou pelo salão como um sopro de vento gelado, deixando Beatrice furiosa. Foi nesse momento que um homem que se mantinha afastado da multidão decidiu intervir. Era o Visconde de Stirling, sobrinho da governanta de Elisa e um homem conhecido por sua desilusão com a futilidade da corte. Ele caminhou até Elisa e, ignorando a mancha no vestido dela, convidou-a para uma caminhada pelo terraço. O gesto dele foi um sinal de respeito que poucos ousariam dar naquela noite. Ao aceitar o braço dele, Elisa percebeu que nem todos em Londres queriam vê-la cair. Alguns apenas esperavam para ver se ela teria força para permanecer de pé. No terraço, sob a luz da lua, o Visconde confessou que admirava a coragem dela. Ele avisou que a mancha no vestido era apenas o começo e que os Somerset estavam preparando algo muito mais perigoso para a próxima semana. Archibald havia descoberto um antigo segredo sobre o passado de Elisa, algo que nem mesmo o barão sabia, e pretendia usar isso para anular o testamento de uma vez por todas. Elisa sentiu o medo retornar, mas desta vez ela não estava sozinha na escuridão. O jogo de poder estava subindo de nível e ela precisaria de aliados reais. O ar da noite no terraço estava carregado com o aroma de jasmins e a fumaça distante das lareiras de Londres, mas Elisa mal conseguia respirar. As palavras do Visconde de Stirling ecoavam em sua mente como batidas de um tambor de guerra. Archibald havia encontrado algo, uma ponta solta em uma vida que ela acreditava ter sido enterrada sob anos de servidão e silêncio. Elisa olhou para o Visconde, tentando decifrar se ele era realmente um aliado ou apenas mais um jogador habilidoso naquele tabuleiro de vaidades. Ele parecia sincero, mas em 1850, a sinceridade era uma moeda rara que raramente comprava a verdade absoluta. Ela agradeceu o aviso com um aceno de cabeça e retornou para o salão, onde a música parecia agora mais estridente e agressiva. Ao cruzar o olhar com Archibald, ela viu o brilho de triunfo nos olhos dele. Ele não era mais o homem raivoso de dias atrás. Ele agora exalava uma confiança perversa, como um caçador que acaba de armar a armadilha perfeita e só precisa esperar a presa dar o último passo. Elisa percebeu que a mancha de ponche em seu vestido era o menor dos seus problemas, pois uma mancha em seu passado poderia ser fatal para sua nova posição. Na manhã seguinte,
A mansão Somerset estava envolta em uma tensão quase física. Elisa chamou o Sr. Miller para uma reunião privada em seu gabinete, um cômodo que ela ainda evitava por sentir a presença fantasmagórica do barão em cada poltrona de couro. Ela contou ao advogado sobre o aviso do visconde. Miller, que sempre fora um homem de leis e fatos, empalideceu levemente. Ele perguntou a Elisa se havia algo, qualquer detalhe sobre sua origem ou sua chegada à casa do barão, que pudesse ser usado contra ela. Elisa hesitou por um longo momento. As memórias de sua infância eram fragmentadas e envoltas em dor. Ela contou a Miller sobre a pequena vila onde nascera e sobre como seu pai, um homem de posses arruinado por dívidas, desaparecera deixando-a apenas com uma medalha de prata e uma carta que ela nunca conseguira ler por completo. Archibald estava investigando a legalidade do nascimento de Elisa, tentando provar que ela era fruto de uma união ilícita ou que sua identidade fora forjada para entrar no testamento. Se ele conseguisse provar que Elisa Thorne não existia legalmente, ou que ela era filha de um criminoso procurado, o testamento poderia ser anulado por uma cláusula de idoneidade moral. Enquanto Miller saía apressado para buscar registros nos cartórios mais distantes da cidade, Elisa decidiu que não ficaria sentada esperando o golpe. Ela subiu até o sótão da mansão, o lugar onde vivera por uma década. O quarto estava vazio agora, mas ela sabia que havia segredos escondidos nas frestas das paredes. Ela procurou pelo pequeno baú de madeira que o barão a proibira de abrir enquanto ele estivesse vivo. Era um objeto pesado, com entalhes de flores murchas, que ele guardava sob a cama e que Elisa, em sua obediência de criada, nunca ousara tocar. Ao forçar a fechadura enferrujada com uma faca de cozinha, o coração de Elisa batia tão forte que ela sentia a pulsação em seus ouvidos. Dentro do baú não havia ouro ou joias, mas sim maços de cartas amarradas com fitas pretas e uma certidão de batismo que não levava o nome Thorne. O documento indicava que Elisa era, na verdade, descendente de uma linhagem que a família Somerset tentara apagar da história décadas atrás, por causa de um escândalo político. O barão não a escolhera apenas por sua bondade, ele a escolhera por uma dívida de sangue que ele carregara em segredo por toda a vida. A revelação foi como um soco no estômago. Elisa percebeu que Archibald não estava apenas procurando uma falha legal, ele estava cutucando uma ferida que poderia destruir não apenas a ela, mas todo o nome dos Somerset, se a verdade viesse à tona. Se a sociedade descobrisse quem ela realmente era, ela não seria apenas uma criada rica, ela seria uma ameaça ao status quo da coroa. Ela sentou-se no chão empoeirado do sótão, cercada por papéis que cheiravam a mofo e segredos, sentindo o peso da responsabilidade esmagar seus ombros. Lá embaixo, na sala de estar, Lady Beatrice recebia visitas de outras damas da alta sociedade, destilando veneno sobre a nova proprietária da casa. Elas riam e faziam apostas sobre quanto tempo levaria para Elisa ser presa ou expulsa para as ruas. Elas não sabiam que a moça, que elas tanto desprezavam agora, tinha em mãos o poder de incendiar toda a árvore genealógica daquela família. Elisa guardou os documentos com cuidado dentro de seu novo vestido de seda, sentindo o papel frio contra sua pele. Ela precisava decidir se usaria aquela informação para se defender ou se manteria o segredo do barão para proteger o que restava da honra da casa. Naquela tarde, Archibald entrou no gabinete sem bater, com um sorriso de escárnio. Ele jogou sobre a mesa uma cópia de um registro de óbito de uma mulher chamada Mary Thorne, alegando que aquela era a verdadeira mãe de Elisa e que ela era uma fugitiva da justiça. Ele exigiu que Elisa assinasse um documento de renúncia à herança em troca de sua liberdade e de uma pequena quantia para desaparecer de Londres para sempre. Ele deu a ela 24 horas para decidir, ignorando completamente que Elisa agora possuía uma arma muito mais poderosa do que qualquer registro falso que ele pudesse fabricar. Elisa olhou para o sobrinho do barão e, pela primeira vez, não sentiu medo, sentiu apenas uma profunda piedade.
Ela percebeu que aqueles nobres estavam tão presos às suas linhagens e aparências que eram incapazes de ver a verdade diante de seus olhos. Ela levantou-se lentamente, mantendo a postura que a senhora Sterling tanto exigia, e disse a Archibald que ele deveria aproveitar bem o dia, pois o amanhã traria revelações que ele não estava preparado para ouvir. O tom de voz dela era tão gélido que o coronel sentiu um arrepio percorrer sua espinha, algo que ele não sentia nem mesmo nos campos de batalha. A noite caiu sobre a mansão e Elisa não dormiu. Ela passou as horas vigiando a entrada da propriedade, sabendo que os lobos estavam se aproximando. Ela enviou um bilhete secreto ao Visconde de Sterling, pedindo um encontro na primeira luz do dia. Ela precisava de um mestre em segredos para ajudá-la a navegar pelas águas perigosas que viriam a seguir. O testamento do barão era apenas a porta de entrada para um labirinto de conspirações que remontava aos tempos de Napoleão, e Elisa estava determinada a ser a única a sair viva daquele labirinto, não importa quem tivesse que cair pelo caminho. A aristocracia de Londres estava prestes a descobrir que uma criada que passou 10 anos ouvindo os segredos sussurrados atrás das portas fechadas era muito mais perigosa do que qualquer exército. Elisa Thorne estava morta e, em seu lugar, estava nascendo uma mulher que não aceitaria mais as migalhas do destino. Ela preparou uma xícara de chá, a última que ela mesma faria, e esperou pelo amanhecer com a paciência de quem sabe que a justiça, embora lenta, é implacável quando encontra o coração certo para executá-la. O sol começou a despontar no horizonte de Londres, tingindo o céu com tons de cobre e fumaça, enquanto Elisa Thorne aguardava no jardim de inverno. O frio da manhã atravessava as vidraças, mas ela não se movia, estava imóvel como as estátuas de mármore que decoravam o pátio. O bilhete que enviara ao Visconde de Sterling fora um risco calculado, mas ela precisava de alguém que conhecesse os códigos não escritos da alta nobreza, alguém que não estivesse sob o feitiço da ganância dos Somerset. Quando ouviu os passos firmes sobre o cascalho, ela soube que ele viera. O Visconde entrou no recinto com a gola do casaco levantada contra o vento, seus olhos cansados, analisando imediatamente o estado de espírito de Elisa. Ele não ofereceu as cortesias vazias de costume, ele apenas perguntou se ela estava pronta para o que viria a seguir. Elisa entregou a ele um dos papéis que encontrara no baú do sótão, um documento oficial com um selo de cera que fora quebrado há muitos anos. O Visconde leu o conteúdo em silêncio e sua expressão mudou de preocupação para um choque absoluto. Ele olhou para a moça diante dele como se a visse pela primeira vez. O documento provava que Elisa não era apenas uma protegida do barão, ela era a neta de um marquês francês que fora exilado e morto durante as turbulências políticas que abalaram o continente décadas atrás. O barão de Somerset fora o homem responsável por esconder a mãe de Elisa e garantir que a linhagem permanecesse viva, mas oculta, para evitar que os inimigos políticos da família a encontrassem. Isso significava que o sangue de Elisa era tão azul quanto o de qualquer duquesa que a insultara no baile, e que sua fortuna era, por direito ancestral, muito maior do que Archibald jamais poderia imaginar. Enquanto os dois conversavam sob o sussurro das árvores, Archibald estava no clube de cavalheiros, terminando de redigir o que ele acreditava ser o golpe final. Ele reunira um grupo de magistrados influentes e prometera a eles uma parte dos lucros se o ajudassem a declarar Elisa Thorne como uma impostora. Ele tinha em mãos documentos falsificados que ligavam o nome de Elisa a uma família de ladrões de cavalos do norte. Ele não tinha ideia de que o segredo que ela guardava era uma bomba que, se detonada, poderia colocar em xeque a própria estabilidade de alguns títulos de nobreza da corte inglesa. A carruagem de Archibald parou diante da mansão por volta das 10 horas da manhã. Ele desceu com a arrogância de um conquistador, acompanhado por 2 homens de aparência severa que carregavam pastas cheias de ordens judiciais. Ele exigiu que todos os empregados fossem reunidos no hall de entrada. Queria que a humilhação de Elisa fosse pública e definitiva. Lady Beatrice desceu as escadas com um vestido de seda cinza, um sorriso de triunfo estampado no rosto,
ansiosa para ver a criada sendo arrastada para fora daquelas portas em direção à sarjeta. Elisa desceu as escadas com uma lentidão que irritou o coronel. Ela não usava o vestido de baile da noite anterior, mas um traje de passeio sóbrio e elegante, que a fazia parecer muito mais velha e experiente do que realmente era. Ela carregava uma pequena pasta de couro, a mesma que pertencera ao barão. Archibald começou seu discurso falando sobre honra, sobre a pureza das linhagens inglesas e sobre como o sistema de justiça não permitiria que uma golpista ficasse com o patrimônio de uma família tão ilustre. Ele apresentou os papéis falsos e ordenou que ela se retirasse imediatamente. O Sr. Miller, o advogado, surgiu das sombras da biblioteca com um olhar de quem passara a noite em claro. Ele interveio, afirmando que nenhum documento de Archibald tinha validade sem que as contraprovas fossem analisadas. Foi nesse momento que Elisa deu um passo à frente. O silêncio que se abateu sobre o hall foi tão profundo que era possível ouvir o tic-tac do relógio de pêndulo no final do corredor. Ela olhou para Archibald e, com uma voz clara e firme que ecoou por toda a casa, disse que a justiça de fato seria feita naquela manhã, mas não da maneira que ele esperava. Ela abriu a pasta e retirou a certidão original, o selo do marquesado e as cartas pessoais do barão de Somerset. Ela explicou que o barão não a deixara a fortuna por caridade, mas como uma devolução de bens que pertenciam à sua família e que foram custodiados pela coroa e pelo próprio barão durante anos. Os magistrados que Archibald trouxera, homens que conheciam bem as leis de sucessão internacional, aproximaram-se para examinar os papéis. O rosto deles mudou rapidamente ao reconhecerem os selos autênticos e a caligrafia inconfundível do falecido barão. Archibald tentou rir, chamando tudo de uma encenação desesperada, mas ele percebeu que seus próprios aliados estavam recuando. O Visconde de Sterling, que permanecera no fundo da sala, deu um passo à frente e confirmou que a autenticidade dos documentos já havia sido verificada por especialistas privados naquela mesma manhã. Ele advertiu o coronel de que insistir naquela farsa de fraude poderia resultar em uma acusação de traição e calúnia contra uma descendente de nobreza reconhecida, o que levaria Archibald diretamente para a Torre de Londres. Lady Beatrice, ao perceber que o vento havia mudado de direção, tentou se aproximar de Elisa com uma súbita doçura, falando sobre como o sangue sempre falava mais alto. Elisa, porém, não se deixou enganar por aquela máscara de falsidade. Ela apenas ordenou que os sobrinhos fizessem suas malas. Ela lhes deu 1 hora para deixarem a propriedade, afirmando que a generosidade do barão em permitir que eles vivessem ali por tanto tempo havia chegado ao fim. O poder agora estava inteiramente nas mãos daquela que eles chamavam de criada. Enquanto Archibald e Beatrice saíam da mansão sob o olhar de desprezo dos mesmos empregados que antes os temiam, Elisa sentiu um vazio estranho. A vitória fora completa, mas o preço de descobrir sua verdadeira identidade era a perda definitiva da simplicidade que ela outrora conhecera. Ela olhou para o Visconde, que ainda a observava com uma mistura de respeito e curiosidade. Ela percebeu que agora começava uma nova fase, onde ela teria que aprender a usar aquele poder não apenas para sobreviver, mas para mudar as regras do jogo que a haviam oprimido por tanto tempo. Londres, em 1850, não perdoava fraquezas, e Elisa Thorne, ou melhor, a Marquesa de Valois, como seus documentos agora sugeriam, estava pronta para mostrar à aristocracia que a verdadeira nobreza não se herdava apenas nos nomes, mas se conquistava nas batalhas silenciosas, travadas nos corredores da vida. Ela fechou as portas da mansão Somerset, sentindo que, pela primeira vez em 10 anos, o ar que respirava era verdadeiramente dela. O testamento abalara a cidade, mas a história de quem ela realmente era estava apenas começando a ser escrita nas páginas de ouro da capital britânica. A poeira finalmente parecia ter baixado na mansão Somerset, mas o silêncio que se instalou era de uma natureza diferente. Não era mais o silêncio da servidão ou do medo, mas o silêncio do respeito misturado com uma cautela profunda. Elisa Thorne,
agora reconhecida pelos círculos íntimos como a herdeira de uma linhagem que muitos julgavam extinta, sentava-se à cabeceira da longa mesa de jantar. O lugar que outrora pertencera ao barão agora era dela por direito e por conquista. Ela olhava para as pratarias e para os candelabros de cristal, percebendo que cada objeto ali agora carregava o peso de sua nova responsabilidade. A notícia da expulsão de Archibald e Beatrice correu pelas casas de chá e clubes de cavalheiros como um vendaval. O que antes era um escândalo sobre uma criada sortuda, transformou-se em uma lenda urbana sobre uma nobre escondida. No entanto, Elisa sabia que a aceitação da sociedade londrina não viria apenas com documentos e selos de cera. Em 1850, a reputação de uma mulher era um cristal fino que poderia ser estraçalhado por um único sussurro mal intencionado. Ela precisava consolidar sua posição antes que os inimigos de Archibald, ou os novos interessados em sua fortuna, começassem a tecer novas teias. O Sr. Miller e a Sra. Sterling tornaram-se seus conselheiros mais próximos. Miller cuidava das transições legais da fortuna francesa que fora desbloqueada, enquanto Sterling redobrava os esforços para que Elisa dominasse cada nuance dos protocolos diplomáticos. A governanta explicou que Elisa não era mais apenas uma rica proprietária, ela era uma figura política. Sua ascendência francesa a colocava em uma posição delicada entre as relações de Londres e Paris, e qualquer erro de etiqueta poderia ser interpretado como um insulto internacional. Certa tarde, enquanto Elisa revisava as contas das propriedades rurais, o Visconde de Stirling foi anunciado. Ele não veio apenas por cortesia, mas para trazer um convite que mudaria tudo. A rainha Vitória ouvira falar da história da moça que abalara a aristocracia e desejava conhecê-la em uma audiência privada no Palácio de Buckingham. O convite era, na verdade, uma ordem. Se Elisa ganhasse a simpatia da rainha, ninguém em toda a Inglaterra ousaria questionar sua legitimidade novamente. Se falhasse, ela seria para sempre uma pária, independentemente de quanto ouro tivesse no banco. A preparação para o encontro com a rainha durou uma semana inteira. Elisa mal dormia, decorando genealogias e praticando a reverência perfeita, aquela que exigia uma força nos joelhos que ela só possuía por causa dos anos carregando bandejas pesadas. Ela percebeu a ironia de sua vida, o trabalho duro da pobreza era agora a base física que a sustentava na riqueza. A Sra. Sterling era implacável, corrigindo até o ângulo de sua cabeça e a direção de seu olhar. Elisa sentia que estava sendo moldada como uma arma de precisão. No dia da audiência, Elisa escolheu um vestido de veludo azul marinho, sem muitos adornos, preferindo a elegância da simplicidade ao excesso da ostentação. Ela usava apenas a medalha de prata que seu pai lhe deixara, agora polida e presa por uma fita de seda. Ao chegar ao palácio, a grandiosidade dos tetos pintados e dos guardas em uniformes escarlates não a intimidou tanto quanto ela esperava. Ela já havia enfrentado a fome e o desprezo, o que era o brilho de um palácio comparado à escuridão de uma noite sem teto. A rainha Vitória estava sentada em uma sala menor, longe do protocolo rígido dos grandes bailes. Ela observou Elisa entrar com olhos aguçados e curiosos. O silêncio na sala era absoluto enquanto Elisa executava a reverência, descendo com uma fluidez que desafiava a gravidade. A rainha não falou imediatamente, ela deixou que o tempo passasse, testando o controle emocional da jovem diante dela. Elisa manteve o olhar baixo, mas sua postura exalava uma dignidade que não podia ser comprada ou ensinada por governantas. Finalmente, a rainha perguntou sobre o barão de Somerset e sobre os anos que Elisa passou servindo-o. Elisa respondeu com a verdade, falando sobre a lealdade que não esperava recompensa e sobre como o trabalho árduo a ensinara a observar o mundo com clareza. Ela não tentou esconder seu passado de criada, pelo contrário, ela o usou como prova de seu caráter. A rainha, que valorizava a moralidade e a devoção ao dever, pareceu satisfeita com o que ouviu. Ela comentou que a Inglaterra precisava de mais pessoas que soubessem o valor do que possuíam. Ao sair do palácio, Elisa sentiu que o ar estava mais leve.
Ela recebera o selo de aprovação mais importante do mundo. No entanto, ao entrar em sua carruagem, ela percebeu um vulto familiar observando-a de longe. Archibald estava ali, parado em uma esquina, com roupas visivelmente mais gastas e um olhar de puro ódio. Ele não se dera por vencido. Elisa percebeu que, embora tivesse conquistado a rainha, a guerra pessoal com os Somerset estava longe de terminar. O coronel agora não tinha nada a perder, e um homem sem nada a perder era mais perigoso do que um exército inteiro. Ao retornar para casa, Elisa encontrou uma mensagem urgente do Sr. Miller. Algumas das propriedades na França estavam sendo alvo de invasões e disputas de terra por parte de homens que alegavam ser parentes distantes da linhagem de Valois. O caos que o testamento causara em Londres agora cruzava o Canal da Mancha. Elisa percebeu que sua fortuna não era apenas um tesouro para ser desfrutado, mas uma fortaleza que precisava ser defendida constantemente. Ela chamou o Visconde de Stirling e perguntou se ele estaria disposto a viajar com ela para o continente. O Visconde aceitou o desafio com um brilho nos olhos que Elisa nunca vira antes. Havia algo mais do que apenas amizade ou dever naquela aliança, mas Elisa não tinha tempo para pensar em romances. Ela precisava agir. Ela ordenou que seus assuntos em Londres fossem organizados e que a mansão fosse mantida sob guarda rigorosa. A criada que herdara uma fortuna estava prestes a se tornar a mulher que atravessaria fronteiras para reivindicar seu império. A história estava se tornando um épico de poder e coragem sob o céu de 1850. A viagem pelas águas agitadas do Canal da Mancha refletia perfeitamente o estado de espírito de Elisa. O navio a vapor cortava as ondas com uma força bruta, lançando espuma branca contra o casco de ferro, enquanto Londres ficava para trás envolta em sua habitual névoa de carvão. No convés, Elisa observava a linha do horizonte com uma determinação que assustava até a si mesma. Ela não era mais a jovem que temia o amargo das palavras de Lady Beatrice, ela agora era uma estrategista que carregava o destino de 2 nomes ancestrais em suas mãos, protegidas por luvas de pelica. O Visconde de Stirling mantinha-se ao lado dela, agindo como um escudo silencioso contra os olhares curiosos dos outros passageiros de primeira classe. Ele percebeu que Elisa não buscava conforto nas comodidades do navio. Ela passava horas estudando os mapas das propriedades em solo francês que o Sr. Miller lhe entregara. Eram vinhedos extensos, castelos que sobreviviam ao tempo e dívidas políticas que atravessavam gerações. O testamento do barão fora apenas o início de um labirinto que agora se estendia por terras estrangeiras e leis desconhecidas. Ao desembarcarem em solo francês, a atmosfera mudou drasticamente. Se em Londres o preconceito era velado por etiquetas rígidas, na França de 1850, o clima era de uma efervescência perigosa. O Segundo Império estava em ascensão e figuras da antiga nobreza eram vistas com uma mistura de nostalgia e suspeita. Elisa sentiu o peso de seu nome francês, Valois, ecoar com uma força diferente. Lá, ela não era apenas uma ex-criada rica, ela era o fantasma de um passado que muitos queriam enterrar, e outros tantos queriam usar como bandeira. Eles seguiram em direção ao Vale do Loire, onde se localizava a propriedade principal da família. No caminho, Elisa percebeu que Archibald não era o único inimigo que deveria temer. Homens a cavalo seguiam a carruagem a uma distância prudente, sombras que pareciam vigiar cada movimento dela. O Visconde de Stirling checou sua pistola de duelo, um gesto seco que lembrou a Elisa que a diplomacia tinha limites bem definidos quando o assunto era o poder sobre a terra. O perigo agora era físico e imediato. Ao chegarem aos portões do castelo de Valois, Elisa deparou-se com uma visão desoladora. O lugar que deveria ser o símbolo de sua herança estava em ruínas parciais, com os jardins tomados pelo mato e as janelas quebradas como olhos cegos. Uma milícia local, financiada por um barão rival que se aproveitara da ausência de herdeiros legítimos, ocupava as terras baixas.
Eles não reconheceram a autoridade de Elisa de imediato, rindo da ideia de que uma mulher vinda da Inglaterra, com sotaque de trabalhadora, pudesse reclamar aquele solo. Elisa desceu da carruagem antes que o visconde pudesse impedi-la. Ela caminhou até o líder dos homens, um sujeito de rosto queimado pelo sol e mãos brutas, e não apresentou documentos de papel. Ela simplesmente retirou a medalha de prata do pescoço e a mostrou ao homem. A joia possuía um entalhe específico que apenas os habitantes daquela região conheciam como a marca dos antigos senhores. O silêncio que se seguiu entre os camponeses e mercenários foi carregado de uma tensão elétrica, pois a lenda da linhagem perdida era real. Ela falou em um francês fluido, uma língua que aprendera em segredo ouvindo o barão Somerset em seus momentos de delírio e saudade. Elisa declarou que não viera para expulsar ninguém que trabalhasse honestamente na terra, mas para restaurar a ordem e a dignidade do que fora roubado. Sua voz não tremeu. Ela prometeu que aqueles que permanecessem leais veriam a prosperidade retornar, mas aqueles que servissem aos usurpadores enfrentariam a força total da justiça internacional que ela trouxera de Londres. O Visconde de Stirling observava a cena com uma admiração crescente. Ele percebeu que Elisa possuía um talento nato para a liderança, uma autoridade que não vinha dos livros de etiqueta da senhora Stirling, mas de uma alma que fora forjada no fogo da necessidade. Naquela noite, eles se alojaram em uma das poucas alas habitáveis do castelo. O frio das paredes de pedra era combatido por uma lareira improvisada, e Elisa passou a noite ouvindo os sons da floresta, sabendo que a batalha pela posse definitiva de sua história estava apenas começando. Enquanto isso, uma carta chegou de Londres através de um mensageiro exausto. O Sr. Miller avisava que Archibald fora visto embarcando em um porto clandestino com destino à França. O coronel não aceitara a derrota no palácio e agora vinha para o campo de batalha que ele melhor conhecia, o confronto direto. Ele pretendia se aliar aos rivais franceses de Elisa para destruí-la longe dos olhos da rainha Vitória. Elisa queimou a carta na chama da vela, vendo as cinzas desaparecerem no ar frio da noite francesa. Ela olhou para o Visconde e percebeu que o destino os unira de uma forma que ia além do dever. Ele ofereceu sua ajuda para treinar os poucos homens leais que restavam no vilarejo, preparando uma defesa contra a chegada iminente de Archibald. Elisa aceitou, mas impôs uma condição. Ela mesma estaria à frente de todas as decisões. Ela não permitiria mais que homens decidissem seu futuro em salas fechadas ou campos de guerra. A criada de Londres morrera de vez, dando lugar a uma marquesa que sabia exatamente o valor de cada palmo de sua liberdade. A aurora no Vale do Loire trouxe o som de trombetas distantes. Não eram as trombetas de um desfile, mas o aviso de que o inimigo estava às portas. Elisa vestiu suas botas de couro, prendeu o cabelo com firmeza e caminhou para as muralhas do castelo. Ela olhou para as terras que agora levavam seu nome e sentiu uma conexão profunda com o solo. Se o sangue precisasse ser derramado para garantir que o testamento do barão fosse cumprido, ela estava pronta para que fosse o sangue daqueles que tentaram escravizar seu destino por tanto tempo. As trombetas que ecoavam pelo vale não eram um convite ao diálogo, mas um anúncio de hostilidade. Do alto das muralhas desgastadas do castelo, Elisa observava uma pequena tropa que se aproximava pela estrada de terra batida. À frente deles, montado em um cavalo negro que parecia exausto, estava o coronel Archibald. Ele não usava mais o uniforme impecável de Londres, mas uma mistura de trajes civis e militares que lhe davam um ar de mercenário desesperado. Ao seu lado, o barão rival da região, um homem conhecido pela crueldade com os camponeses, gesticulava com um chicote de couro na mão. Elisa sentiu o frio do metal do parapeito contra suas palmas, mas não recuou 1 milímetro. O Visconde de Stirling aproximou-se, trazendo consigo os poucos homens que haviam jurado lealdade à nova senhora naquela madrugada. Eram ferreiros, lavradores e antigos guardas florestais que lembravam da bondade da linhagem de Valois e que viam em Elisa a chance de libertação. A disparidade numérica era clara, mas a vantagem estratégica do castelo, mesmo em ruínas, ainda era considerável para quem soubesse usar cada pedra a seu favor.
Lá embaixo, Arquibalde parou a montaria e gritou o nome de Elisa com uma voz carregada de veneno. Ele exigiu que ela entregasse os documentos e abandonasse a propriedade, alegando que uma mulher sem exército não tinha direito a terras em tempos de conflito. Ele riu alto, zombando da ideia de que uma criada pudesse comandar uma fortaleza. Elisa esperou que o riso dele morresse no ar antes de responder. Ela não gritou, mas sua voz, clara e calma, pareceu viajar pelo vento até os ouvidos de cada homem presente no campo. Ela declarou que Archibald não tinha mais pátria nem honra, sendo apenas um fugitivo que buscava roubar o que a lei já havia decidido. Elisa afirmou que cada homem que o seguia estava cometendo um crime contra a coroa francesa e contra os acordos firmados com a Inglaterra. Ela ofereceu uma última chance para que os camponeses recrutados pelo barão rival baixassem as armas e retornassem para suas famílias. A dúvida começou a se espalhar pelas fileiras inimigas, pois a autoridade natural de Elisa era algo que Archibald nunca conseguira forjar com suas ameaças. Furioso com a hesitação de seus homens, o coronel ordenou o avanço. O som de cascos e gritos preencheu o vale, enquanto os primeiros disparos de mosquete atingiam as pedras do castelo. Elisa não se escondeu. Ela orientou o visconde para que as defesas se concentrassem no portão principal, que era o ponto mais vulnerável. Ela mesma assumiu a coordenação dos suprimentos e dos cuidados com os feridos, circulando entre os defensores com uma coragem que inspirava até o mais cético dos soldados. A batalha não foi curta nem simples. O cheiro de pólvora e suor impregnou o ar do pátio interno. Em um momento crítico, o portão sul começou a ceder sob o peso de um tronco usado como ariete. O visconde de Stirling lutava na linha de frente, sua espada brilhando sob o sol pálido da tarde. Elisa percebeu que, se o portão caísse, tudo estaria perdido. Ela correu até o depósito de óleo e palha, ordenando que criassem uma barreira de fogo imediata. Foi uma decisão drástica que salvou a entrada, criando uma muralha de chamas que impediu o avanço da cavalaria de Archibald. Ela queria transformar aquele castelo em um refúgio para aqueles que, como ela, haviam sido esquecidos pelo mundo. A aristocracia de Londres e a de Paris teriam que aprender a conviver com uma nova força que não se curvava diante de títulos vazios. A fumaça da batalha finalmente se dissipou, deixando para trás um rastro de cinzas e a necessidade urgente de recomeço. Elisa Thorne caminhava pelos pátios do castelo de Valois nas primeiras horas da manhã, observando os estragos causados pelo cerco. As pedras centenárias estavam enegrecidas pelo fogo que ela mesma ordenara, mas as muralhas ainda permaneciam firmes, como seu próprio espírito. Ela não permitiu que o cansaço a dominasse, pois sabia que a vitória militar era apenas o primeiro passo para garantir a paz duradoura naquela região esquecida pela lei. O visconde de Stirling trabalhava ao lado dela, coordenando os reparos emergenciais nos telhados e nas cisternas de água. Ele havia enviado mensageiros para as cidades vizinhas, informando que o castelo agora tinha uma governante legítima e que o comércio poderia ser retomado sem o medo dos saques do barão rival. Elisa percebeu que a lealdade dos camponeses não seria mantida apenas com promessas, mas com ações concretas. Ela usou parte do ouro que trouxera de Londres para comprar sementes e ferramentas, distribuindo-as entre as famílias que haviam perdido tudo durante os anos de abandono da propriedade. Enquanto a reconstrução física avançava, Elisa dedicava-se à reconstrução diplomática. Ela escreveu cartas detalhadas para o Sr. Miller, pedindo que ele acionasse os contatos do falecido barão Somerset nas cortes europeias. Ela precisava que sua posição na França fosse reconhecida oficialmente pelo imperador, para que nenhum outro nobre local ousasse tentar uma nova invasão. Ela aprendeu que o poder de uma marquesa não residia apenas na força das armas, mas na complexa rede de favores e influências que movia os bastidores da política de 1850. Certa noite, um mensageiro trouxe uma resposta inesperada vinda de Paris.
O gabinete imperial estava interessado em ouvir os planos de Elisa para a região, especialmente sobre como ela pretendia integrar as indústrias de seda locais com o mercado britânico. Elisa percebeu que o barão Somerset fora mais visionário do que ela imaginava. Ele não a deixara apenas uma fortuna, ele a deixara o rascunho de um império comercial que ligava as duas nações mais poderosas do mundo. Ela viu naquelas linhas a oportunidade de transformar Valois em um centro de inovação e prosperidade. O Visconde de Sterling observava o crescimento de Elisa com uma mistura de orgulho e uma ponta de melancolia. Ele sabia que a mulher que antes precisava de sua proteção estava se tornando uma figura de estatura mundial, alguém que talvez não precisasse mais de um guarda-costas aristocrata ao seu lado. Durante um jantar frugal na biblioteca, ele expressou suas dúvidas, perguntando se Elisa pretendia retornar a Londres após a estabilização das terras. Elisa olhou para os mapas espalhados sobre a mesa de carvalho e respondeu que seu coração agora pertencia aos dois lados do canal. Ela explicou que pretendia dividir seu tempo entre a mansão Somerset e o castelo de Valois, criando uma ponte entre suas duas identidades. Ela queria que a mansão em Londres se tornasse um centro de educação para mulheres jovens que, como ela, possuíam talento, mas não tinham oportunidades por causa de sua origem humilde. Na França, ela queria restaurar a glória dos vinhedos e das tecelagens, garantindo que nenhum trabalhador vivesse sob a sombra da miséria que ela mesma conhecera tão bem na infância. Enquanto isso, nas masmorras temporárias, Archibald definhava em silêncio. Ele tentara subornar um dos guardas, mas descobriu que os homens agora eram fiéis a Elisa não pelo medo, mas pelo respeito que ela conquistara no campo de batalha. O coronel percebeu que sua queda fora completa e que não havia mais espaço para o seu tipo de nobreza predatória no novo mundo que Elisa estava construindo. Ele seria enviado para o exílio em uma colônia distante, onde seu nome seria esquecido por todos aqueles que um dia ele tentou oprimir. A primeira colheita sob a administração de Elisa foi celebrada com uma festa simples nos jardins do castelo. Pela primeira vez em décadas, as luzes brilhavam nas janelas de Valois e o som de risos substituía o lamento do vento nas ruínas. Elisa dançou com os lavradores e com o Visconde, mostrando que a verdadeira nobreza sabia circular entre todos os níveis da sociedade, sem perder a dignidade. Ela não usava joias caras naquela noite, apenas a medalha de prata de seu pai, que agora brilhava com o reflexo de 1000 velas. No final da celebração, Elisa subiu até a torre mais alta para olhar as estrelas. Ela pensou no barão Somerset e na sabedoria oculta em seu testamento polêmico. Ele sabia que o escândalo inicial seria apenas o teste de fogo para revelar a verdadeira força de Elisa. Ela sentiu que ele ficaria satisfeito em ver que o ouro não a corrompera, mas a libertara para ser quem ela sempre fora destinada a ser. A criada de Londres agora era a guardiã de um legado que unia nações e transformava vidas através da coragem de uma única alma. No entanto, o horizonte ainda guardava mistérios. Uma nova carta chegou de Londres, mas desta vez não era do Sr. Miller. O selo era de uma família que Elisa não reconhecia imediatamente, mas o conteúdo falava de uma herança ainda mais antiga, vinda do lado materno de sua linhagem, que remontava aos tempos das cruzadas. Elisa sorriu, percebendo que sua história era um livro com páginas infinitas. Ela guardou a carta em seu gabinete, pronta para enfrentar o próximo desafio com a mesma determinação que a levara da cozinha para o trono de sua própria vida. A carta com o selo desconhecido permanecia sobre a mesa de mogno no gabinete de Elisa, sob a luz suave de um candeeiro de azeite. O papel tinha uma textura amarelada, indicando que fora guardado por décadas antes de chegar às suas mãos. Ao ler as linhas escritas em um latim arcaico, misturado com o francês antigo, Elisa sentiu um calafrio que não vinha do vento que soprava lá fora. A mensagem não falava de terras ou de ouro imediato, mas de um relicário escondido nas fundações de uma antiga abadia que outrora pertencera à linhagem de sua mãe. O Visconde de Sterling entrou no gabinete com um mapa das rotas comerciais que eles estavam estabelecendo.
Ele notou a expressão distraída de Elisa e perguntou o que poderia ser mais urgente do que a exportação de sedas para o mercado de Londres. Elisa entregou-lhe a carta, observando-o traduzir mentalmente as palavras complexas. O Visconde, que possuía uma educação clássica rigorosa, empalideceu ao perceber a implicação daquela descoberta. Se o que a carta dizia fosse verdade, o direito de Elisa sobre Valois não vinha apenas de uma concessão real, mas de um legado que precedia a própria coroa. Eles decidiram partir em uma pequena expedição rumo ao norte da propriedade, onde as ruínas de uma abadia cisterciense jaziam sob o abraço de videiras selvagens e carvalhos centenários. A jornada foi silenciosa, com o som das rodas da carruagem batendo nas pedras da estrada romana que ainda cortava o vale. Elisa sentia que cada quilômetro percorrido a afastava mais da criada que fora um dia e a aproximava de uma figura mítica. Ela não buscava mais apenas a segurança financeira, ela buscava entender o propósito de sua existência naquele emaranhado de linhagens. Ao chegarem à abadia, o cenário era de uma beleza melancólica. Arcos quebrados apontavam para o céu como dedos de esqueletos, e o musgo cobria as inscrições em pedra que contavam as glórias de cavaleiros esquecidos. O Visconde usou uma tocha para iluminar o caminho até a cripta subterrânea, onde o ar era denso e cheirava a terra úmida. Elisa segurava a medalha de prata de seu pai, percebendo que o entalhe nela não era apenas um brasão, mas uma chave rudimentar para um mecanismo oculto em um dos túmulos de mármore. Com um esforço conjunto, eles moveram a tampa pesada de um sarcófago que levava o nome de uma antepassada de Elisa. Dentro, não havia restos mortais, mas uma caixa de ferro forjado, selada com chumbo. Ao abrirem o objeto, encontraram pergaminhos que detalhavam um acordo de custódia entre a nobreza e a igreja, protegendo bens que deveriam financiar hospitais e escolas em tempos de paz. O barão Somerset sabia desse segredo e passara a vida tentando reunir as peças desse quebra-cabeça para que Elisa pudesse realizar o que sua linhagem fora impedida de fazer pela guerra. A descoberta mudou a perspectiva de Elisa sobre sua fortuna. Ela não era apenas uma herdeira rica, ela era a gestora de um fundo ancestral destinado ao bem comum. Ela percebeu que a ganância de Archibald e a inveja de Beatrice eram pequenas diante da magnitude daquela missão. Ela voltou para o castelo com uma nova clareza de pensamento. Ela não usaria o dinheiro apenas para reconstruir paredes, ela criaria uma fundação que sobreviveria a ela e a qualquer título de nobreza, garantindo educação e saúde para todos em suas terras. No entanto, o progresso de Elisa começou a incomodar outros setores da aristocracia francesa. O sucesso de sua gestão e sua crescente influência política despertaram o ciúme de condes vizinhos que viam suas próprias terras perdendo trabalhadores para a próspera Valois. Eles começaram a conspirar para usar a burocracia do império contra ela, alegando que uma mulher não poderia gerir bens de tamanha importância histórica, sem a tutela de um marido ou de um curador nomeado pelo Estado. O fantasma da opressão masculina retornava com uma nova roupagem. Elisa não se deixou abater pelas ameaças legais que começaram a chegar por correio diplomático. Ela convocou uma assembleia com os líderes das comunidades locais e com o Visconde de Sterling para traçar uma defesa. Ela decidiu que a melhor maneira de combater a burocracia era através da transparência e do apoio popular. Ela abriu as contas da fundação para o escrutínio público, mostrando que cada centavo era usado para melhorar a vida da população. O povo de Valois, vendo os benefícios reais em suas mesas e na saúde de seus filhos, tornou-se o exército civil de Elisa. O Visconde, percebendo a força de caráter de Elisa, decidiu que era o momento de tomar uma posição definitiva ao lado dela. Ele não queria ser apenas o seu conselheiro, ele queria ser seu parceiro na construção daquele novo mundo. Em uma caminhada ao pôr do sol pelas muralhas, ele confessou que seu interesse por ela havia deixado de ser político há muito tempo. Elisa olhou para ele, vendo o homem que a defendera quando ela não tinha nada, e percebeu que o amor não precisava ser um contrato de submissão, mas uma aliança de iguais. A resposta de Elisa foi um sorriso sereno.
Ela aceitou a afeição dele, mas deixou claro que seu compromisso principal continuaria sendo com o legado que descobrira na abadia. Eles selaram o acordo não com um anel de ouro, mas com a promessa de trabalharem juntos para transformar Valois em um modelo para toda a Europa. A notícia dessa união, baseada no respeito mútuo e em ideais elevados, causou ainda mais espanto nos salões de Londres e Paris, onde os casamentos eram puramente transações comerciais. Enquanto as intrigas dos condes vizinhos continuavam a fervilhar nas sombras, Elisa preparava-se para o próximo passo. Ela pretendia viajar até Paris para apresentar suas descobertas e seus planos diretamente ao imperador Napoleão III. Ela sabia que estava entrando em um ninho de lobos muito mais perigosos do que Archibald, mas ela carregava consigo a força de 1000 anos de história e a coragem de quem já conhecera o fundo do poço. A criada que herdara uma fortuna estava agora pronta para desafiar as bases do próprio império. A carruagem de Elisa Thorne cruzava as avenidas largas de Paris sob a luz das novas luminárias a gás que começavam a transformar a cidade na capital do mundo moderno. O cenário era drasticamente diferente da neblina cinzenta de Londres. Em Paris, o ar exalava perfume, pólvora e uma ambição desenfreada. Elisa olhava pela janela, sentindo que cada edifício de pedra clara era um monumento ao ego dos homens que governavam o império. Ao seu lado, o Visconde de Sterling mantinha a mão sobre o punho da espada, atento aos olhares dos oficiais de cavalaria que escoltavam o veículo até o Palácio das Tulherias. A recepção no palácio foi um espetáculo de opulência que faria até o baile da Duquesa de Marlborough parecer uma reunião de paróquia. O imperador Napoleão III buscava consolidar seu poder através do brilho e do excesso, e a chegada de uma marquesa de linhagem antiga, que vinha da Inglaterra com uma fortuna incalculável, era o evento perfeito para o seu tabuleiro. Elisa entrou no grande salão sob o som de violinos e o sussurro constante das cortesãs. Ela não vestia mais a seda simples do campo, mas um traje de veludo negro com bordados em fio de prata que evocavam as armaduras dos antigos cavaleiros de sua família. Quando foi apresentada ao imperador, Elisa não esperou que ele fizesse a primeira pergunta. Ela fez uma reverência impecável, mas ao se levantar, fixou o olhar no soberano com uma segurança que deixou a corte em silêncio. Ela apresentou os documentos encontrados na abadia, explicando que sua intenção não era apenas reclamar terras, mas fundar uma rede de auxílio social que uniria o progresso industrial de Londres com a tradição agrária da França. Napoleão III, um homem fascinado pelo desenvolvimento e pela infraestrutura, inclinou-se para a frente, ignorando os protestos silenciosos de seus ministros. Os condes vizinhos de Valois, que haviam viajado até Paris para denunciar Elisa, assistiam a tudo com rostos lívidos de fúria. Eles tentaram intervir, alegando que os pergaminhos de Elisa poderiam ser falsificações de um advogado inglês astuto. Foi nesse momento que o Visconde de Sterling deu um passo à frente, apresentando cartas de crédito e selos da própria coroa britânica que autenticavam a idoneidade de Elisa. O jogo virou rapidamente. O imperador percebeu que apoiar Elisa era garantir uma aliança comercial valiosa com os investidores de Londres, algo que ele desejava arduamente para financiar suas reformas urbanas. Durante o banquete que se seguiu, Elisa foi cercada por diplomatas e intelectuais. Ela discutia economia e engenharia com a mesma naturalidade com que discutia as necessidades dos camponeses. Ela não era mais vista como a criada que herdara uma fortuna, mas como uma visionária que entendia que o mundo de 1850 estava mudando. A aristocracia francesa, sempre pronta para se aliar ao sucesso, começou a disputar a atenção da Marquesa de Valois. No entanto, Elisa permanecia alerta, pois sabia que naquelas mesas o vinho costumava ser servido com promessas vazias e venenos ocultos. Uma das damas de companhia da imperatriz Eugênia aproximou-se de Elisa e sussurrou um aviso sobre uma trama que estava sendo urdida nos bastidores do Ministério da Guerra. Alguns oficiais, temerosos de que a fundação de Elisa atraísse muitas pessoas para o trabalho civil, queriam sabotar as rotas de transporte das sedas.
Elisa agradeceu a informação com um sorriso gélido e um aceno de cabeça. Ela percebeu que sua batalha não seria vencida apenas com boas intenções, mas com o controle logístico. Ela decidiu que compraria sua própria frota de navios a vapor para não depender de intermediários. Naquela mesma noite, após a festa, Elisa e o Visconde caminharam pelos jardins do palácio. O ar estava frio, mas o calor da vitória recente ainda pulsava neles. O Visconde comentou que nunca vira ninguém dominar uma sala tão hostil com tamanha facilidade. Elisa confessou que o segredo era nunca esquecer o peso do balde de água que carregava quando era criada. Aquela memória a impedia de se deslumbrar com o brilho do ouro e a mantinha focada no que realmente importava. Ela não queria apenas ser aceita por aquela gente, ela queria ser respeitada por suas conquistas. O sucesso em Paris garantiu a Elisa o decreto imperial que ela tanto buscava. Valois agora era uma zona de livre comércio sob sua tutela direta, protegida por leis que impediam a interferência dos nobres locais. Ela conquistara a autonomia que o barão Somerset sempre sonhara para ela. No entanto, a vitória trouxe uma nova onda de responsabilidades. Milhares de pessoas começaram a migrar para suas terras em busca de trabalho e dignidade. Elisa percebeu que precisaria construir não apenas uma fábrica, mas uma cidade inteira baseada nos princípios de justiça que ela defendia. Antes de deixar a capital francesa, Elisa visitou um pequeno orfanato nos arredores da cidade. Ela doou uma quantia generosa e passou horas conversando com as crianças, vendo em cada rosto a possibilidade de uma vida transformada. Ela lembrou-se de sua própria infância solitária e sentiu que o círculo estava se fechando. O dinheiro do testamento não era mais uma carga ou um escândalo, era a ferramenta de sua redenção pessoal. Ela estava deixando de ser uma personagem de fofocas para se tornar uma arquiteta do futuro. A viagem de volta para o vale foi marcada por planos e esboços. Elisa e o Visconde trabalhavam juntos nos desenhos de uma nova escola técnica que seria construída perto do castelo. Eles discutiam sobre arquitetura, saneamento e educação como se fossem as coisas mais românticas do mundo. A união deles estava se solidificando em algo indestrutível. Ao cruzarem o portão de Valois, Elisa viu que as pessoas estavam esperando por ela com tochas e flores. Ela era a senhora deles, não pelo nascimento, mas pela escolha mútua de um destino melhor. No silêncio de seu gabinete naquela noite, Elisa abriu o testamento original do barão uma última vez. Ela leu o seu nome, escrito com a caligrafia trêmula do velho homem, e sentiu uma paz profunda. A abaladora história da criada que herdara uma fortuna estava prestes a entrar em sua fase final, mas o impacto de suas ações seria sentido por gerações. Ela fechou o documento e guardou-o na gaveta trancada, pronta para enfrentar os desafios de governar o que ela mesma criara do nada. O retorno de Paris trouxe para o vale uma energia que nunca fora vista antes naquela região da França. Elisa Thorne não trouxe apenas decretos e selos imperiais, ela trouxe engenheiros, arquitetos e uma visão que desafiava a paisagem bucólica de Valois. Onde antes havia apenas campos de trigo e ruínas de pedra, começaram a surgir as estruturas de uma nova era. O som de martelos batendo contra o ferro e o vapor das máquinas de construção tornaram-se a nova música da propriedade. Elisa passava os dias no canteiro de obras, usando botas de montaria e um casaco de lã resistente, longe dos vestidos de seda que a corte exigia. Ela estava construindo o que os jornais de Londres logo chamariam de a cidade modelo de Valois. Ao contrário das favelas industriais enfumaçadas que vira na Inglaterra, Elisa planejou uma cidade com ruas largas, saneamento moderno e, principalmente, casas dignas para os trabalhadores. Ela acreditava que um operário que vivesse com conforto produziria tecidos de melhor qualidade. O Visconde de Sterling gerenciava a logística dos materiais que chegavam pelo rio, garantindo que o mármore e o aço fossem entregues sem os atrasos causados pelos sabotadores que ainda restavam na região. A peça central desse novo império era a grande tecelagem de seda, uma estrutura de vidro e ferro que parecia um palácio dedicado ao trabalho.
Elisa instalou os teares mecânicos mais avançados, mas manteve uma seção para o bordado manual, preservando a arte tradicional da linhagem de sua mãe. O sucesso foi imediato. A seda de Valois, com sua mistura de força britânica e elegância francesa, tornou-se o desejo de todas as lojas de luxo da Europa. O dinheiro que o barão Somerset deixara estava se multiplicando de formas que nem mesmo o advogado Miller poderia ter previsto em seus cálculos mais otimistas. No entanto, o rápido crescimento atraiu novos problemas. Com a chegada de milhares de imigrantes, a vila original começou a sofrer com a inflação e com conflitos culturais entre os novos operários e os antigos lavradores. Elisa percebeu que a paz social era muito mais difícil de manter do que a ordem militar. Ela criou um conselho de cidadãos onde todos, independentemente da função, poderiam expressar suas queixas. Ela queria que Valois fosse uma democracia prática, uma pequena ilha de justiça em um continente que ainda era governado por punhos de ferro e privilégios de sangue. Certa tarde, uma nova ameaça surgiu na forma de uma epidemia de febre que começou a se espalhar pelas áreas de construção mais baixas. O pânico ameaçava paralisar as fábricas e destruir tudo o que Elisa construíra. Em vez de fugir para o castelo e se isolar, ela ordenou que a ala leste da mansão fosse transformada em um hospital temporário. Ela mesma ajudava a organizar os leitos e a distribuir os remédios que fizera vir de Paris por carruagens expressas. Sua presença constante entre os enfermos calou os últimos críticos que ainda a chamavam de oportunista. O Visconde de Sterling ficou horrorizado com a exposição de Elisa ao perigo, mas ela o lembrou de que a nobreza, de que tanto falavam, deveria servir para proteger o povo em tempos de peste, e não apenas para ostentar joias em tempos de luxo. A coragem dela durante os dias de febre solidificou sua imagem como a mãe de Valois. Quando a epidemia finalmente passou, graças às medidas de higiene rigorosas que ela impôs, não havia mais ninguém naquelas terras que não daria a vida por ela. A ex-criada havia se tornado uma santa leiga aos olhos de seu povo. Enquanto a cidade florescia, uma sombra do passado ressurgiu. Lady Beatrice, que fora expulsa de Londres e vivia em relativa pobreza na Itália, começou a enviar cartas aos jornais sensacionalistas da França. Ela alegava que Elisa Thorne estava usando práticas de feitiçaria e manipulação para controlar a mente dos camponeses. Eram acusações absurdas, mas que encontravam eco entre os aristocratas reacionários que odiavam o progresso social. Elisa leu os artigos e apenas sorriu, percebendo que as palavras de Beatrice eram os gritos desesperados de um mundo que estava morrendo. Para responder às calúnias, Elisa decidiu organizar uma exposição industrial em Valois, convidando jornalistas de toda a Europa para verem com os próprios olhos o que estava sendo feito. Ela queria que a verdade fosse sua única defesa. O evento foi um triunfo absoluto. Os repórteres ficaram maravilhados com a limpeza da cidade, com as escolas infantis gratuitas e com a qualidade dos produtos. A história de Elisa Thorne deixou de ser um escândalo de testamento para se tornar o exemplo de uma nova aristocracia do mérito e da compaixão. Ao cair da noite da exposição, Elisa e o Visconde sentaram-se no terraço do castelo, observando as luzes da nova cidade brilhando no vale. O Visconde pegou a mão dela e perguntou se ela sentia falta da simplicidade dos dias em Londres. Elisa olhou para as fábricas, para as casas e para as escolas, e respondeu que a simplicidade daquela época era apenas uma preparação para a complexidade do presente. Ela sentia que cada sofrimento que passara na cozinha da mansão Somerset fora um degrau necessário para chegar àquele momento de plenitude. O testamento do barão estava quase totalmente cumprido, mas Elisa sabia que o futuro exigiria vigilância constante. Ela começou a redigir seu próprio testamento, não para distribuir ouro, mas para garantir que o modelo de Valois continuasse a existir mesmo depois que ela partisse. Ela queria que o legado da criada que herdara uma fortuna fosse a prova viva de que o dinheiro, quando nas mãos certas, poderia ser a ferramenta de uma revolução silenciosa e pacífica.
A história estava chegando ao seu ápice, e Elisa estava pronta para o capítulo final de sua extraordinária transformação. A exposição industrial em Valois não foi apenas um sucesso comercial, foi o marco definitivo de uma mudança de era. Elisa Thorne agora era mencionada nos salões de Londres e Paris não como a criada que tivera sorte, mas como a arquiteta de um novo sistema de vida. O ouro do barão Somerset, que antes era visto pelos nobres como um prêmio roubado, tornara-se o alicerce de um império que não dependia de títulos de nascimento para ser respeitado. As máquinas de seda trabalhavam dia e noite, e cada fardo que saía das fábricas carregava o selo de uma cidade que erradicara a miséria através do trabalho digno. O Visconde de Sterling, que acompanhara cada passo dessa jornada, percebeu que a sua própria identidade fora transformada ao lado de Elisa. Ele não era mais apenas um nobre entediado com a corte, ele era o braço direito de uma mulher que estava redesenhando o mapa social da França. Juntos, eles inauguraram o grande hospital permanente de Valois, uma estrutura de pedra clara que utilizava as mais modernas técnicas de higiene aprendidas durante a epidemia. Elisa insistia que o acesso à saúde era o direito mais básico de qualquer cidadão, uma ideia que ainda soava como revolução para os ouvidos da velha aristocracia. Enquanto a prosperidade crescia, uma última tentativa de sabotagem foi organizada pelos condes vizinhos, que agora viam suas terras desertas de trabalhadores. Eles tentaram bloquear o transporte das mercadorias pelo rio Loire, alegando direitos feudais antigos sobre as águas. Elisa não respondeu com armas ou ameaças, ela usou a sua influência recém-conquistada em Paris. Ela convidou o próprio ministro do Interior para uma visita oficial, mostrando que o bloqueio do rio estava prejudicando os impostos que alimentavam o tesouro imperial. A resposta do governo foi imediata e severa, retirando os últimos privilégios dos nobres reacionários. A vitória legal de Elisa foi celebrada em todo o vale. Os camponeses, que antes viviam sob o jugo de senhores impiedosos, agora eram proprietários de suas pequenas casas na cidade modelo. Elisa sentia que a sua missão estava atingindo um ponto de não retorno. Ela não era apenas uma proprietária de terras, ela era o símbolo de que o destino poderia ser dobrado pela vontade humana. Ela passava as noites revisando os planos de expansão das escolas técnicas, querendo garantir que os filhos dos operários pudessem se tornar os engenheiros e administradores do futuro de Valois. No entanto, em meio a tanto trabalho, o coração de Elisa encontrou um momento de paz necessária. O Visconde de Sterling, em uma tarde de outono, enquanto caminhavam pelos vinhedos restaurados, pediu formalmente a mão de Elisa em casamento. Desta vez, não houve discussões sobre contratos ou dotes. Foi o pedido de um homem que admirava a força de uma mulher acima de tudo. Elisa aceitou, mas com a condição de que o casamento fosse uma cerimônia simples, aberta a todos os habitantes da cidade, reafirmando que a união deles era o selo final da aliança com o povo. O anúncio do casamento causou um novo abalo na sociedade europeia. Lady Beatrice, em suas últimas cartas de exílio, tentou ridicularizar a união, chamando-a de um espetáculo para a plebe. Mas as suas palavras não tinham mais poder. O mundo estava olhando para Valois como o futuro, e Beatrice era apenas um eco de um passado que se recusava a morrer. O Sr. Miller viajou de Londres para trazer os papéis finais da herança Somerset, informando que todas as pendências judiciais haviam sido encerradas. Elisa Thorne era, agora, uma das mulheres mais ricas e poderosas do mundo por mérito próprio. A cerimônia de casamento foi realizada na praça central da cidade de vidro e ferro. Milhares de pessoas se reuniram vestindo suas melhores roupas de seda produzidas localmente. Não havia divisões de classe entre os convidados. O Visconde vestia o seu uniforme de gala, mas Elisa escolheu um vestido de seda branca pura, sem joias, exceto pela medalha de prata que pertencera ao seu pai e que agora era o seu maior tesouro. Quando o casal disse o sim sob o céu azul da França, o som dos aplausos abafou o barulho das máquinas da fábrica, em uma harmonia perfeita entre o progresso e o sentimento. Naquela noite, durante o banquete popular, Elisa olhou para as luzes da cidade e sentiu que o barão Somerset
estaria orgulhoso. O testamento que causara tanto escândalo e dor no início transformara-se em uma árvore de vida que dava sombra para milhares de famílias. Ela percebeu que a verdadeira herança não era o dinheiro guardado nos cofres do Banco da Inglaterra, mas a capacidade de transformar a realidade de quem não tinha esperança. Ela não era mais a pequena criada que limpava cinzas, ela era a luz que guiava uma nova comunidade rumo ao progresso. O Sr. Miller, ao se despedir para retornar a Londres, entregou a Eliza uma pequena caixa que o barão pedira para ser entregue apenas no dia de seu casamento. Dentro havia um diário pessoal do velho nobre, onde ele confessava que sempre soube da força que Eliza escondia sob a sua humildade. Ele escrevera que a fortuna era apenas o combustível, mas que o fogo sempre fora dela. Eliza fechou o diário com lágrimas nos olhos, sentindo que o seu ciclo de gratidão com o passado estava finalmente completo. Agora, como Marquesa de Valois e esposa do Visconde de Sterling, Eliza Thorne estava pronta para os capítulos finais de sua história. Ela sabia que a vida traria novos desafios, mas ela não tinha mais medo de nada. Ela construíra uma fortaleza de justiça e amor que nenhuma intriga palaciana poderia derrubar. A história da criada que herdara uma fortuna estava se tornando a lenda da mulher que ensinara à Europa que a verdadeira nobreza é uma construção diária de caráter e compaixão. Os anos que se seguiram ao casamento de Eliza e do Visconde de Sterling foram marcados por uma estabilidade que o Vale do Loire não conhecia há séculos. A cidade de Valois deixara de ser uma promessa experimental para se tornar um centro de referência em toda a Europa. Delegações de outros países começaram a chegar para estudar como uma única mulher, munida de um testamento polêmico e uma vontade de ferro, conseguira transformar uma região arruinada em um exemplo de progresso humano. Eliza não recebia os visitantes em tronos de ouro, mas nas salas de aula das escolas técnicas e nos corredores arejados do hospital que ela fundara. A união com o Visconde revelou-se uma parceria de mentes e corações. Enquanto ele cuidava das relações diplomáticas e da segurança das rotas comerciais, Eliza dedicava-se à gestão interna e à inovação têxtil. O nascimento dos seus filhos trouxe uma nova dimensão ao projeto de vida deles. Eliza fazia questão de que as crianças crescessem brincando com os filhos dos operários, frequentando as mesmas instituições que ela criara. Ela queria garantir que a próxima linhagem de Valois não crescesse com a arrogância cega que destruíra Archibald e Beatrice, mas com a consciência de que o privilégio exige uma responsabilidade proporcional. A tecelagem de seda agora exportava para as Américas e para o Oriente. Mas o lucro nunca era o único objetivo. Eliza criou um fundo de reserva para os trabalhadores, garantindo que em tempos de velhice ou doença, eles tivessem uma segurança financeira que o Estado ainda não oferecia. Essa medida, embora vista como radical por muitos investidores de Londres, provou ser a base da lealdade absoluta que o povo demonstrava. Em Valois, não havia greves ou revoltas, pois cada cidadão sentia-se sócio do sucesso da marquesa. A paz social era o maior ativo daquela fortuna que nascera de um escândalo. Em Londres, a mansão Somerset também passara por uma transformação. Seguindo o plano original de Eliza, a propriedade fora convertida em uma escola de excelência para mulheres de classes humildes. O Sr. Miller, já em idade avançada, continuava a supervisionar os aspectos legais da fundação. Ele escrevia regularmente para Eliza, relatando histórias de jovens criadas que agora se tornavam professoras, enfermeiras e escritoras, graças às bolsas de estudo financiadas pela herança do barão. A mancha que a aristocracia tentara colocar sobre o nome de Eliza Thorne apagara-se definitivamente, substituída por um brilho de gratidão. Contudo, a velhice começou a dar os seus primeiros sinais nos rostos de Eliza e do Visconde. Eles sabiam que o tempo era o único adversário que não poderiam vencer com inteligência ou dinheiro. Eliza começou a delegar as funções administrativas para os diretores que ela mesma treinara, pessoas que haviam subido na hierarquia da fábrica
por puro talento. Ela queria que Valois fosse autossustentável, uma estrutura que pudesse funcionar sem a sua presença física constante. Ela estava preparando a transição do poder individual para a força das instituições que ela ajudara a criar. Certa tarde, enquanto caminhava pelos jardins do castelo, que agora estavam repletos de flores raras trazidas de todas as partes do mundo, Elisa recebeu uma visita inesperada. Era um descendente distante de Archibald, um jovem que viera pedir perdão em nome de sua linhagem e solicitar uma chance de trabalhar em Valois. Elisa olhou para o rapaz, vendo nele o medo de ser rejeitado pelos pecados do antepassado. Com a mesma calma que demonstrou no hall da mansão Somerset tantos anos antes, ela estendeu a mão e deu-lhe as boas-vindas. Ela percebeu que a sua vitória final não era a ruína dos seus inimigos, mas a capacidade de integrá-los em um novo mundo de justiça. O Visconde de Sterling observava a cena de longe, sorrindo. Ele sabia que Elisa Thorne nunca deixaria de ser a menina que ouvira as poesias do barão no escuro. A sua essência permanecia intocada, mesmo sob os títulos de marquesa e viscondessa. A fortuna não a mudara, apenas dera escala à sua bondade inata. Eles sentaram-se no banco de pedra sob o carvalho centenário, observando o pôr do sol sobre as chaminés das fábricas que agora soltavam apenas o vapor branco do progresso. O vale estava em paz e o futuro parecia luminoso como nunca. Elisa pegou o diário do barão Somerset e escreveu a última página. Ela anotou que a herança fora finalmente entregue ao seu verdadeiro dono, o povo. Ela sentia que a sua dívida com o passado estava quitada e que o testamento que abalara Londres cumprira o seu propósito divino. Ela olhou para o colar de esmeraldas que agora repousava em uma caixa de vidro no museu da cidade, servindo como lembrança de que as joias só tinham valor quando usadas para iluminar a vida dos outros. A criada tornara-se rainha no coração de milhares. O legado de Valois estava agora gravado na pedra e na alma das pessoas. Elisa sabia que os desafios de 1850 estavam dando lugar a um novo século que traria transformações ainda maiores. Ela sentia-se pronta para o descanso, sabendo que as sementes que plantara na lama do preconceito haviam florescido em uma floresta de dignidade. Ela fechou os olhos por um momento, sentindo a brisa do rio Loire, e teve a certeza de que a sua história seria contada por séculos, não como um conto de fadas, mas como uma lição de coragem prática e amor incondicional. O inverno de 1890 chegou ao Vale do Loire com uma suavidade incomum, cobrindo os telhados de vidro da cidade de Valois com uma fina camada de geada que brilhava como diamantes sob a luz do luar. Dentro do castelo, na mesma biblioteca onde tantas batalhas diplomáticas foram travadas, Elisa Thorne, agora uma senhora de cabelos brancos e olhar sereno, descansava em sua poltrona favorita. Ao seu lado, o Visconde de Sterling, fiel companheiro de uma vida inteira, segurava sua mão com a mesma firmeza do dia em que se conheceram no baile das serpentes em Londres. Eles observavam os netos brincarem no tapete, alheios ao peso da história que seus nomes carregavam. Elisa olhou para a janela e viu as luzes elétricas que agora começavam a substituir as lâmpadas a gás na cidade que ela fundara. O mundo mudara drasticamente desde que ela era uma criada silenciosa na mansão Somerset. O testamento que outrora abalara a aristocracia de Londres era agora um documento histórico, estudado em universidades como o ponto de partida para uma nova forma de filantropia e gestão social. Ela sentia que sua vida fora uma ponte entre o velho mundo de privilégios fechados e o novo mundo de oportunidades abertas. A fortuna que o barão lhe deixara fora totalmente semeada, e os frutos eram visíveis em cada rosto sorridente das ruas de Valois. Naquela noite, Elisa pediu que lhe trouxessem o velho baú de madeira que encontrara no sótão da abadia décadas atrás. Dentro dele, ela guardara as cartas de gratidão de milhares de pessoas que foram ajudadas por suas fundações em Londres e na França. Havia mensagens de ex-criadas que se tornaram médicas, de operários que agora eram donos de suas próprias oficinas e de órfãos que encontraram um lar nas instituições de Valois.
Ela percebeu que a sua verdadeira riqueza não estava registrada nos livros contábeis do Banco da Inglaterra, mas naquelas folhas de papel manchadas de tinta e de lágrimas de alegria. O Sr. Miller já havia partido há muito tempo, mas o seu escritório em Londres continuava a ser o guardião legal dos interesses de Eliza. Ela assinou o seu último documento oficial naquela noite, transferindo a gestão total das fábricas para um conselho formado pelos próprios trabalhadores e por seus herdeiros. Ela queria garantir que o espírito de justiça e cooperação que definira sua gestão não se perdesse com a sua partida. Eliza Thorne não queria ser lembrada apenas como uma marquesa rica, mas como a mulher que provou que o poder e a compaixão poderiam caminhar de mãos dadas sem se corromperem. O Visconde de Sterling sussurrou que o povo de Valois estava reunido na praça central para a celebração anual da fundação da cidade. Eliza, mesmo com as forças minguando, pediu para ser levada até a varanda. Quando ela surgiu, apoiada no braço do marido, um silêncio reverencial tomou conta da multidão, seguido por uma salva de palmas que pareceu sacudir as estrelas. Milhares de lanternas foram acesas em sua honra, criando um mar de luz que iluminava todo o vale. Eliza sorriu, sentindo que a sua jornada estava completa e que o amor que plantara retornava para ela naquela noite de inverno. Ela retornou para o calor da lareira e fechou os olhos, deixando-se levar pelas memórias. Ela viu o rosto do velho Barão Somerset, agradecendo-lhe pela leitura de um poema, viu a fúria de Archibald transformando-se em pó e viu o primeiro tijolo sendo colocado na tecelagem de vidro. Ela percebeu que cada obstáculo, cada insulto e cada lágrima foram necessários para forjar a mulher que ela se tornara. A criada que herdara uma fortuna morria naquele momento, mas a lenda da Marquesa de Valois nascia para a eternidade, gravada para sempre nos alicerces da dignidade humana. Na manhã seguinte, o sino da grande abadia de Valois dobrou em um tom solene que foi ouvido em cada canto da propriedade. A notícia da partida de Eliza Thorne atravessou o Canal da Mancha e chegou aos salões de Londres, onde até os seus antigos detratores baixaram as cabeças em sinal de respeito. A rainha Vitória enviou uma coroa de flores com uma mensagem simples, reconhecendo que a Inglaterra perdera uma de suas filhas mais nobres, não pelo sangue, mas pela alma. O escândalo de 1850 transformara-se em um legado de paz que mudaria a história para sempre. O testamento de Eliza Thorne foi lido na praça da cidade diante de todo o povo. Ela não deixou joias ou propriedades para nomes específicos, ela deixou o próprio conceito de Valois para todos os que ali viviam e trabalhavam. Ela pediu que nunca esquecessem que a verdadeira nobreza é a capacidade de erguer o próximo e que o ouro só tem brilho quando reflete a luz da justiça. O castelo de Valois tornou-se um museu e uma escola, um monumento permanente à coragem de uma mulher que ousou sonhar além de sua classe e de seu tempo. Anos depois, quando as pessoas passavam pela estátua de bronze de Eliza, no centro da cidade, elas não viam uma marquesa em trajes de gala, mas uma mulher segurando um livro e uma ferramenta de trabalho, com um olhar voltado para o horizonte. A história da criada, que herdara uma fortuna, continuava a inspirar novas gerações a acreditarem que nenhum destino é definitivo e que a honra é uma conquista do caráter. Valois florescia como a cidade de vidro e ferro, um testamento vivo de que a bondade, quando armada com determinação, é a força mais poderosa da terra. O sol se pôs mais uma vez sobre o Vale do Loire, pintando o céu com as cores da seda que Eliza Thorne tornara famosa. O silêncio da noite trouxe a certeza de que a missão fora cumprida. O testamento que abalara a aristocracia agora era a base de uma sociedade mais justa e humana. A criada encontrara o seu lugar na história, não apenas por herdar uma fortuna, mas por ter tido a coragem de usá-la para libertar o mundo das sombras do passado. A saga de Valois terminava ali, mas o seu exemplo continuaria a brilhar como uma luz eterna no coração da Europa. Se você acompanhou a jornada de Eliza Thorne até aqui, sabe que a verdadeira nobreza não estava no ouro do barão, mas na coragem que ela teve para enfrentar toda a aristocracia de Londres.
Muitas vezes a vida nos coloca em situações de servidão, mas assim como Elisa, todos guardamos um segredo ou uma força capaz de mudar o nosso destino. Agora eu quero saber de você, que viveu cada detalhe desta história conosco. Você acredita que o barão Somerset agiu certo ao deixar tudo para uma criada? Ou ele deveria ter respeitado os laços de sangue da família, mesmo que Archibald e Beatrice fossem cruéis? Escreva aqui nos comentários a palavra justiça, se você concorda com a escolha do barão, ou escreva tradição, se você acha que a linhagem deveria ter sido preservada. A sua opinião é fundamental para mantermos as memórias do passado vivas neste canal. Não se esqueça de deixar o seu gostei se esta história tocou o seu coração e de se inscrever para não perder o nosso próximo relato de amor, traição e mistério nos tempos de 1850. O passado tem muito a nos ensinar, e eu espero você na nossa próxima viagem no tempo.